Fala minha gente, beleza? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre funções. Especificamente nós vamos falar sobre os gráficos de uma função. Mas primeiro a gente tem que relembrar o que é um plano cartesiano. Ora, o plano cartesiano é onde a gente representa o gráfico de uma função. Beleza. Então vamos lá. Olha só. O plano cartesiano ele é um conjunto, ele é um sistema formado por duas retas perpendiculares. Então você tem aqui duas retas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. A reta horizontal é aquela que nós chamamos de eixo das abscissas, é o eixo X. E a reta vertical é aquela que nós chamamos de eixo das ordenadas. Então vamos destacar aqui, para não esquecer. Eixo X é o eixo das abscissas. Em alguns problemas, o cara não se refere a X, se refere a abscissa. Então você tem que saber que a abscissa é X. Da mesma forma, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Se liga. O plano cartesiano, como o nome já está dizendo, é um conjunto formado por duas retas perpendiculares num plano. E perceba que quando você traça essas duas retas, elas dividem o plano em 4 regiões, que nós chamamos de quadrantes, e numeramos no sentido anti-horário. Aqui você tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Beleza? Vê só. No plano cartesiano, nós representamos pontos. Espera aí, Juninho, não é gráfico, não? O gráfico é o conjunto formado por esses pontos. Então, vê só. No plano cartesiano se representa pontos. Deve-se lembrar o seguinte. Eu vou marcar aqui um ponto qualquer. Vou marcar aqui um ponto que, como você sabe, nós representamos por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E ele terá sempre duas coordenadas que formam par ordenado. Par ordenado, porque primeiro são duas e nós temos que obedecer sempre essa ordem. Primeiro, o eixo horizontal. Segundo, o eixo vertical. Sempre nessa ordem, beleza? Então, olha só. Como é que eu determino as coordenadas desse ponto? Como é que eu represento as coordenadas desse ponto no plano cartesiano? Ora, a coordenada x você obtém projetando o ponto no eixo X. Então se liga, a projeção ela é vertical. Nós definimos aqui a coordenada X do ponto P. Como é que eu determino a coordenada Y? Da mesma forma. Só que você vai projetar horizontalmente até tocar no eixo Y. Então, projetando aqui no eixo Y, você encontra a coordenada Y do ponto P. Lembra sempre, a projeção ela tem que ser perpendicular ao eixo. Então, perpendicular ao eixo X, perpendicular ao eixo Y. Beleza, Júnior. Agora vem cá, olha só. Opa! Se liga. Você sabe que o ponto onde as retas se encontram é a origem, portanto é o zero. Tranquilo? Por questão de ordem, nós sabemos que aquele que está à direita é sempre maior. Então, à direita do zero você tem valores positivos e à esquerda do zero valores negativos. Acima do zero, positivo, abaixo do zero, negativo. Então, se liga só. No primeiro quadrante, note que a coordenada x bateu do lado positivo. A coordenada y também do lado positivo. No primeiro quadrante, você terá sempre x positivo e y positivo. Então, no primeiro, se o ponto pertence ao primeiro quadrante, se o ponto pertence a essa região, as coordenadas serão positivas. Me acompanha. Imagina o ponto no segundo quadrante. No segundo quadrante, a coordenada x é negativa e a coordenada y é positiva. Júnior, tem que decorar isso? De jeito nenhum, é intuitivo.
tem um ponto no segundo quadrante, se eu projetar aqui, ele bate na parte negativa. Então não tem que você estar decorando. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, marca um ponto no terceiro quadrante. X é negativo, desculpa, x é negativo e y é negativo. X negativo, y negativo. Ponto no quarto quadrante, projeta para cima. Ó. X positivo, y negativo. X positivo, y negativo. Tá aqui os sinais de cada quadrante. Aí alguém pode perguntar assim, e se o ponto estiver em cima do eixo Y? Sei lá, um ponto aqui, para não bagunçar tanto o gráfico da gente. E esse ponto aqui? Ora, se você projetar no eixo X, ó, projetando no eixo X, tocou no 0. O que é que significa? Esse ponto, ele tem uma coordenada X que é igual a 0. E uma coordenada Y que vai representar o local onde ele se encontra no eixo. Da mesma forma, se você pegar aqui, ó, um ponto no eixo X, a coordenada Y dele, ó, coordenada Y vale 0. Então nós temos um ponto de coordenada x0. X é o local onde ele se encontra no eixo. E o 0 vai representar para você que aquele ponto está no eixo X. Todo ponto no eixo X tem essa forma. O ponto 2,0 está no eixo X. O ponto 5,0 está no eixo X. O ponto -8,0 está no eixo X. Onde quem vai indicar para você é a coordenada X do ponto. Da mesma forma, o ponto sobre o eixo Y, ele vai ter sempre a coordenada X igual a 0. Tranquilo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Tudo que nós precisamos saber sobre plano cartesiano está ali. Agora nós vamos montar um gráfico. Nós vamos montar os pontos que pertencem a essa função aqui. Nós temos uma função y igual a x mais 2. O que é que nós fazemos quando nós não conhecemos a função? Nós montamos uma tabela, atribuímos valor a uma das variáveis, como você sabe, é uma função, então uma variável depende da outra. Atribuímos valor a x, que é a variável independente, para encontrar o valor correspondente em y. Geralmente nós fazemos isso quando não conhecemos o gráfico da função. Você vai ver que lá na frente você não vai precisar estar fazendo isso. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, alguns 4 ou 5 valores para x. Vamos pegar aqui -1, 0, 1, 2 e 3. Beleza. Vamos lá. Atribuídos os valores a x, você substitui na função para encontrar o y. Vamos ver. -1 mais 2 dá 1. Formei um par ordenado. Quando x é -1, o y vale 1. 0 mais 2, 2. 1 mais 2 é 3. 2 mais 2 é 4. 3 mais 2 é 5. Quando x é 3, o y vale 5. O próximo passo é você montar esses pares ordenados no plano cartesiano. Vou marcar aqui com vocês. Preste atenção. O x vale -1. Está aqui o -1. E o y vale 1. Está aqui o 1. Então, ó, quando o x é 1, eu vou projetar aqui. O ponto está acima, você projeta para cima. Projetando para cima, projetando para a esquerda. Os pontos eles vão estar no encontro das projeções. Quando x é 0, o y vale 2. Quando x é 0, o y vale 2. O ponto vai estar aqui, ó. Quando x é 1, o y vale 3. X é 1, vou marcar aqui -1, aqui é 1, ó. Quando x é 1, o y vale 3. Então, projetando para cima, tem que ser vertical. Projetando para a direita, você tem aqui o ponto. Quando x é 1, o y vale
3. Quando x é 2, o y vale 4. X é 2, y 4. Então, ó, projetando aqui para cima, projetando para a direita, onde as projeções se encontram é o ponto. Quando x é 3, aqui, x é 3, o y vale 5. 5. Projetando para a direita, projetando para cima. Se liga, minha gente. Se fosse ao invés de 3 menos 3, eu não ia projetar para a direita, eu ia projetar para a esquerda. Tranquilo? Mas sempre na vertical ou na horizontal. E aqui está o ponto. Então nós temos o seguinte, veja só. Nós encontramos esses 5 pontos. Júnior, agora ficou fácil. Aqui eu já estou vendo o gráfico. Isso já é o gráfico que eu atribuí esses pontos. Mas veja só. Você concorda que entre menos 1 e 0 existem infinitos números? Aqui, ó. Existem infinitos números. Esses infinitos números têm correspondente aqui também. Então, nesse caso, para eu determinar o gráfico, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta. Nesse caso, você está vendo aqui, ó, que esses pontos estão alinhados. Então, o gráfico vai ser formado por uma curva, nesse caso uma reta, que passe por esses pontos. Então, a ideia é marcar os pontos e depois unir esses pontos. Tranquilo? Aqui nós partimos do ponto para a coordenada. Aqui nós fomos da coordenada para o gráfico. Beleza? Então, ó. Construir o gráfico da função, você atribui valores a x, encontra seu correspondente em y, monta os pares ordenados e joga no plano cartesiano. E para finalizar esse momento, eu quero falar de quando a função é crescente ou decrescente, do crescimento ou do decrescimento da função. Eu sempre digo o seguinte, olhando para o gráfico é muito fácil. Por quê? Como é que a gente lê? É da esquerda para a direita? Então, para você visualizar se o gráfico é ascendente ou descendente, se é crescente ou decrescente, você avalia ele da esquerda para a direita. Então, você percebe que esse daqui está crescendo e esse daqui está decrescendo. Tranquilo? Então, você já sabe que esse aqui é um gráfico que representa uma função crescente. E aqui nós temos um gráfico que representa uma função decrescente. Agora, vê só. Vocês vão me ouvir muito falar isso durante o ano. A definição formal para uma função crescente e uma função decrescente, a gente utiliza para resolver inequações de primeiro grau, de segundo grau, exponencial, logarítmica. Preste bem atenção. Eu vou pegar aqui nessa função 2 pontos. Vou marcar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tudo bem? Vamos determinar as coordenadas desse ponto. Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Se liga. Aqui tu tens o x do ponto A e aqui tu tens o x do ponto B. O x do ponto B. Y do ponto A, que nós chamamos de f de x. E aqui você tem o y do ponto B. Y do ponto B. Eu pergunto para vocês, quem é maior? O x de A ou o x de B? Dá uma olhadinha. Quem é maior? O x de A ou o x de B? Por questão de ordem, quem está à direita é sempre maior. Quem é maior? Y de A ou Y de B? Quem está acima é sempre maior. Então perceba que nesse caso, se eu pegasse, por exemplo, um ponto C, nós teríamos um x de C maior que todos eles e o y de C seria maior que todos eles. Conclusão, quanto maior o x, maior o y. Então, se o x cresce e o y cresce, nós temos uma função crescente. Quando é que a função é crescente? Quanto maior o x, se o x de B, vou colocar de acordo com o nosso gráfico,
Se o x de B for maior que o x de A, então y de B é maior que o y de A. Beleza? Isso acontece, ó, quanto maior o x, maior o y. Isso acontece quando a função é crescente. Eu vou mostrar a decrescente e vou mostrar a diferençazinha entre as duas. Função decrescente. Vou também aqui marcar 2 pontos. Vou marcar esse ponto aqui, vou pegar aqui de verde para eu fazer diferente como aquela. Vou marcar esse ponto aqui, vou chamar de A. Esse ponto aqui eu vou chamar de B. Não importa, eu peguei aqui no segundo quadrante, mas não importa não, tá? Pode ser em qualquer quadrante. Aqui você tem o x de A e aqui você tem o x de B. Y de A, Y de B. Olha o que aconteceu. Da mesma forma, o x de B é maior do que o x de A. Então cresceu, tá vendo? Mas olha o que aconteceu com o y. O x aumentou, mas o y diminuiu. Aconteceu o contrário. Perceba que na função decrescente, vou até destacar aqui, que eu vou escrever mais embaixo, quando o x de B é maior que o x de A, então o y de B vai ser menor que o y de A. Viram a diferença? Olha para cá. Ó. Essa desigualdade inverteu não, permaneceu a mesma. Essa desigualdade conservou. Então, quando a função é crescente, conserva a desigualdade. Maior, maior. Menor, menor. Na função decrescente, o que ocorre? Na função decrescente, inverte. Ou seja, quanto maior o x, menor vai ser o y. Beleza, minha gente? Grande abraço para vocês e até a próxima.